Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Nossa primeira leitura é extraída do livro de Josué, no capítulo 3, do 7 ao 10, 10a e 11, e depois do 13 ao 17. Nosso evangelho continua no capítulo 18 de São Mateus, do 21 ao 19. Depois, com calma, dê uma lida nesses textos e, se possível, faça uma leitura orante, meditativa, contemplativa, porque são relatos que ajudam-nos em nossa caminhada de fé. Primeiro ponto que quero colocar a partir desta liturgia: naqueles dias o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo o Israel, para que saibas que eu estou contigo, assim como estive com Moisés. Não esqueçamos disto, queridos. Depende o lado que a gente quer trabalhar o texto, mas apenas reiterando o que disse ontem, mais uma vez, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Porque Moisés ouviu o apelo de Deus, não foi fácil. Na quinta vez que ele rebelou-se contra Deus, no sentido de eu não, arranja outro, eu não sei falar, na quinta vez, o autor sagrado diz que Deus irou-se com Moisés. Então não aconteceu somente de Deus salvá-lo do rio, salvá-lo do extermínio dos meninos, né, que Faraó mandou exterminar os meninos, e a partir daí já começou tudo não e não. Ele precisou ter um encontro com Deus na sarça. Ele disse para Deus: eu não, mas Deus o convenceu. E quando eu chegar lá no se é que esse era o problema dele, né? Deixa esse negócio do eunuco do faraó para lá, rapaz. Não vem com essa história para cá. Hein? Então, queridos, Moisés, ele teve a particularidade dele com Deus. Ele teve o encontro pessoal dele com Deus. A sarça queimava, não se consumia. O que acontecerá quando eu chegar lá diante do homem? Pega o cajado, joga lá no chão, faz isso, faz aquilo outro. Moisés compreende que o chamado era de Deus, que valia a pena ele confiar naquele Deus Todo-Poderoso, diferente das crenças egípcias,
do politeísmo egípcio, que era alarmante, era grande, e era algo respeitável, quem não tinha o seu Deus estava perdido. Então, porque Moisés teve essa experiência com Deus, esse chamado de Deus, Moisés colocou as mãos sobre Josué. Tem a sucessão apostólica. Naquele caso, um chamado diretamente de Deus, um chamado teofânico, já começa lá. Não esqueça um detalhe aqui, queridos, importante. Geralmente, quando a gente fala de teofania, a gente fala de trovões, né? Relâmpagos, a nuvem, a Shekinah, aquela coisa toda. Mas, se possível, vamos ver um detalhe aqui importante. A grande presença de Deus na vida de Moisés, nas águas. Isso tem algo muito grande a ser dito. Não é à toa que anos mais tarde Isaías dirá lá no capítulo 43, segundo versículo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti. A experiência, mesmo que Moisés não tivesse consciência, e soube disso mais tarde, do que acontecera ali aos 3 meses de vida, não é? Mas ali houve uma grande manifestação de Deus na vida dele, como Deus o salvou, como Deus o coloca dentro do palácio do faraó, justamente dentro do palácio daquele que manda exterminar as crianças, exatamente no palácio daquele, no centro do poder daquele que queria exterminar todo o povo. Eu falei este relato das águas porque nós vamos ter mais 2 grandes acontecimentos com as águas. Moisés é salvo das águas do Nilo, ele vai passar com o povo no Golfo de Suez, no Mar Vermelho, e Josué vai passar com o povo no Rio Jordão. É nesse mesmo rio que anos mais tarde, João Batista vai pregar o batismo de arrependimento e Jesus submete-se a esse batismo. Sem necessidade. Aquele batismo não era para Jesus e aquele batismo nenhum efeito produziu em Jesus. Aquele Moisés que tinha vivido coisas extraordinárias, a partir de Deus, Senhor, e agora? Bate com o teu cajado na água, fere a rocha. O cajado estava nas mãos de Moisés. É ele que toca a rocha, é ele que toca nas águas do mar. Preste atenção nisto aqui, talvez daqui para frente, num momento a gente vai falar disto aqui, tá? São essas mesmas mãos que pegaram o cajado que são impostas sobre Josué.
Hoje começarei a engrandecer-te, hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés, o meu servo. Cuidado, São Paulo dirá, muito tempo depois: não imponhais precipitadamente as mãos sobre ninguém. Não vos apresseis. É verdade que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, mas um padre, para ser ordenado padre, porque é necessário, queridos. Estamos diante de um texto complexo, difícil de entender. As Escrituras Sagradas. Vai estudar o Antigo Testamento lá com os irmãos judeus. Vá lá e veja o que tem por trás desse texto que a gente tem aqui nas nossas mãos. Não é à toa e não foi à toa que Jesus dedicou parte do seu ministério ao ensino. Ele preocupou-se com isso, tinha que ensinar, tinha que formar. Esses dias mandaram para mim aí uma mensagem, se eu queria aderir a um curso de teologia, que dá um certificado, a carteirinha e tudo, de 3 meses. Isto é sério, queridos. Precisa ter uma sucessão apostólica. Precisa ter uma corrente ininterrupta. Deus estava sobre Josué, porque Josué, ele recebeu aquela graça, aquela outorga a partir de Moisés, servo do Senhor. Este título, servo do Senhor, é porque Moisés cuidou das coisas do Senhor, cuidou das coisas de Deus. É um título, não está aí por um acaso, não. Hoje, o que menos queremos é cuidar das coisas do Senhor, mas queremos os títulos. Queremos ser reconhecidos como fulano, cicrano, beltrano, é isto, aquilo, outro. Tem uns que já andam com a mão até assim, né? Mas na hora de cuidar das coisas de Deus, não é à toa que São Paulo mais tarde dirá a Timóteo: cuida bem de ti e da doutrina. Pensemos nisto, queridos. São muitas pessoas arrogando-se, são muitas pessoas usurpando algo que não receberam, porque esta outorga se dá por meio do povo de Deus, por meio da igreja. Isto é muito sério, queridos. Às vezes nós queremos fazer o politicamente correto, afinal cada país tem a sua constituição, tem a sua jurisprudência e foi carimbado aqui, está resolvido, pronto, vai lá. Compra lá, aluga, registra, pronto. Pode dizer lá o que você é, o que você quer, qual o título que você quer colocar, quer carregar, está tudo certo. Mas não é desse jeito que funciona, queridos. Neste particular, se eu quero defender o princípio da sola escritura, eu não posso em nenhum momento declinar.
esta verdade. Que negócio é esse que agora eu estou aqui Eu entrei. Agora eu conheci Jesus, eu estou aqui na igreja do pastor Sidney. Eu sou membro, eu dei uns passos bacanas aí, ele me colocou agora como um auxiliar, como até um segundo pastor, sou a segunda pessoa dele. Muito bem. E agora, eu rebelo-me com ele, eu saio de lá e já vou fundar ali uma outra igreja. E o outro faz o mesmo, e o outro faz o meio, e a começar por mim. Qual é a minha história? De onde eu vim? Se eu nasci nesta que já estava antes de mim, como foi essa história? Como é que... Isto é sério, queridos. Isto é sério. O ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não vai acontecer lá no século XVI. E os discípulos saíram imediatamente por toda parte. Então é necessário que este magistério esteja ligado, esteja vinculado, esteja entrelaçado ininterruptamente àqueles a quem Jesus outorgou. Há uma sucessão. Olhemos a história da igreja, queridos. Muitos não querem olhar isto com seriedade. Mas saiamos de Leão 14. Vamos fazer o caminho inverso, a retrospectiva. Nós vamos chegar em Jesus Cristo, vamos chegar em Pedro. E nós saímos de lá e chegamos em Leão 14. Porque Deus começa hoje a exaltar Josué diante de todo o povo, porque Moisés colocou as mãos sobre ele. A ausência de Moisés não subtraiu a presença de Deus. Um novo líder conduzirá o povo à terra prometida. É agora que eu vou começar a falar. Esse negócio vai ficar muito comprido, é melhor parar por aqui. A entrada de Israel na terra prometida, ela é descrita no livro de Josué como uma solene procissão litúrgica. Eu não vou parar porque a gente precisa deste ponto agora. Mas você corta esse negócio no meio e joga um pedaço para lá, outro para cá e depois vê se der tempo. Tá bom? A entrada de Israel na terra prometida é descrita no livro de Josué como uma solene procissão litúrgica na qual a arca da aliança, a arca de Deus, a arca do Senhor, no meio do povo, ocupa um lugar principal. Guarde esta informação. Guarde também aquela informação que eu falei ainda agora. O cajado de Moisés, que fere a rocha, que fere o mar e por aí vai. Tá bom? A arca da aliança no meio do povo ocupa um lugar principal. O que deu-se no Mar Vermelho repete-se, ou seja, a intervenção miraculosa de Deus marca dois momentos. Antes de dizer o que eu vou dizer, guarde esta informação. Os autores destas narrativas,
Eles não são simplesmente escritores, queridos. Eles são teólogos. Eles são especialistas no que querem dizer. E eles têm uma finalidade específica. É exatamente por isso que o que deu-se no Mar Vermelho, ele repete-se, ou seja, a intervenção miraculosa de Deus marca dois momentos. Primeiro, a saída do Egito para a liberdade. Isso aqui é bonito, queridos. É lindo. A saída do momento da escravidão, daquilo para a liberdade. A partir daqueles sinais lá com Faraó, a partir da abertura do Mar Vermelho. Mas o segundo momento, não esqueçamos disto, este sair do Egito para a liberdade significa entrar no deserto. Não é à toa que o povo vai dizer: foi para isso que nos colocaste aqui? Nos tiraste de lá? Para nos matares aqui? Mas, a intervenção miraculosa de Deus, ela também se manifesta com a saída do deserto para a terra que corre leite e mel. Se há uma intervenção miraculosa de Deus, da saída do Egito para a liberdade, que o povo vai cair no deserto, há também uma ação miraculosa de Deus quando o povo sairá do deserto rumo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, o que é interessante, o que é importante nós já termos aqui, queridos, porque isso também vai nos acompanhar. O protagonista agora não é Josué, o protagonista não é o povo, o protagonista neste momento é a Arca da Aliança. É graças a ela que o povo passa o Jordão em plena cheia. Depois leia o texto. Tá bom? O Jordão transbordava. Versículo 15. Quando chegaram ao Rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita. Foi graças a ela que o povo passa o Jordão em plena cheia. Levada em procissão, precedendo a entrada do povo, fala da presença de Deus na Assembleia, confirmando o seu pacto de amor. A arca era de suma importância, queridos. Era e é. Era e é. Ela era levada em procissão. Repito-me, depois leia o texto. A arca, ela era tratada com carinho. As pessoas que transportavam-na é uma procissão litúrgica. Havia toda uma liturgia. Havia toda uma preparação, já falei para vocês, liturgia, serviço para o povo, para que a arca fosse movimentada. E aquela arca simbolizava a presença de Deus, e era a presença de Deus no meio do povo, porque dentro daquela arca, vamos para frente, aquela arca simbolizava
a presença de Deus no meio do povo. Eu estou no meio de vós. Mas atenção, queridos, esse era um lado da aliança, esse era um lado do pacto. Não pode haver aliança, pacto, se não houver pelo menos duas pessoas. Uma só pessoa não faz pacto. Se Deus diz, irei com vocês, vou realizar o que tiver eu é comigo. Mas, pelo outro lado, o povo também tinha o dever de obedecer os mandamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo, que estavam nas tábuas da lei e que estavam dentro da arca e no meio do povo. Direito canônico, irmãos. Código de direito canônico. Não era deste jeito, mas estava. As iniciais deste Código de Direito Canônico já estava lá. Tem a parte de Deus e tem a parte do povo. Eu sou um Deus que não minto, eu sou um Deus que não declino da minha palavra, eu estarei no meio de vocês. Mas por outro lado, há a parte de vocês. Cuidado, queridos, que esse negócio, que basta eu aceitar Jesus, pronto, eu crio em Jesus e agora não entra nessa, que é furada. O ser humano tem a sua parte. São Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas que faltam aos sofrimentos de Cristo. Cristo fez o que nenhum de nós pode fazer, mas há a nossa parte, assim como lá no Antigo Testamento, eu estou no meio de vocês, mas pelo menos 2 mandamentos tem aqui para vocês observarem, e foi exatamente a não observância desses mandamentos que faz com que esse povo, após estar na terra prometida, seja levado ao cativeiro. É exatamente diante dessa presença de Deus na arca que os milagres do Êxodo renovam-se. E a negligência do amor a Deus e do amor ao próximo, ele trouxe e traz crises. É o que nós vemos hoje, queridos. Não tem amor a Deus, embora se proclame muito amor a Deus. É cada um com a sua Bíblia, é cada um com o seu terço, com o seu rosário, eu e Nossa Senhora, eu e Santo Expedito, eu e Santa Rita de Cássia, eu e não sei o quê, eu e o Espírito Santo. Oh, meu querido Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Mas não é só isso. Tem também o amor ao próximo, que é tão importante. Se tu diz que amas a Deus e odeia o teu irmão, tu és mentiroso. Como? Como que tu podes amar a Deus a quem não vês e odiar o teu irmão a quem vês? A
a negligência, queridos, desses mandamentos trouxeram e trazem e está diante de nós um povo sem amor. Um povo sem amor. É isto. Esse amor a Deus é um amor sujo, nojento, ceboso, mesquinho, diabólico, porque o verdadeiro amor a Deus, a verdadeira fé, ela se traduz em obras concretas. No Evangelho, após ter falado como a comunidade deve tratar os irmãos transgressores e da necessidade de recuperá-los, agora vem a atitude de quem se sente ofendido. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Umas escolas diziam que era 7 vezes, outras diziam que era 3, outras diziam que era 4, outras diziam que era 12, por aí. Tinha várias escolas. Pedro pergunta para Jesus isto: 7 vezes? Não. Ou seja, a desproporção entre 10.000 talentos e 100 denários realça o grande contraste entre nós e Deus. A misericórdia dele é grande. Uma dívida tão alta, ele perdoa. E as dívidas tão pequenas, não perdoamos. Encostamos na parede, sufocamos. Pensemos nisto. Olha aqui. Jesus ensinando como é. É desse jeito, é desta maneira. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Quero pedir aos irmãos e irmãs que ajudem-nos a rezar, a orar pela filha da irmã Cristina Souza, é a Daiane Cristina de Souza. Ela sempre pede por esta sua filha, a irmã Cristina Souza, né? E geralmente ela fala pela conversão da minha filha. Olha, minha irmã Cristina, Santa Mônica, foram 30 longos anos de muita intercessão, de muita prece. E não era coisa pouca. Santo Ambrósio ficou chateado com ela. Parece que ele disse assim: não é possível que se perca um filho que tem uma mãe que reza tanto. Então, minha querida irmã, continue e continuemos pedindo pela sua querida filha e por tantos filhos e filhas e também por tantos pais, por tantas mães que precisam de uma conversão. E entre esses que precisam de conversão, eu quero colocar-me e pedir de vós as vossas preces, porque eu reconheço a cada dia, quando deparo-me com estes textos, eu reconheço o quanto preciso de conversão. Pela intercessão de Maria Santíssima, a máxima arca da aliança, sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.